Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Aqui é o professor Renato e nesta aula número 7 nós iremos abordar novamente o capítulo 7 de números complexos. E nessa segunda aula sobre este assunto, nós vamos estudar sobre o conjugado de um número complexo, a representação na forma geométrica de um número complexo e o módulo de um número complexo. Bom, então vamos nessa. Antes de começar os assuntos de hoje, vamos aqui fazer uma rápida revisão sobre o que vimos na aula passada. Na aula passada, iniciamos o estudo do conjunto dos números complexos, que utilizamos a letra C para simbolizá-lo. Vimos que eles possuem uma forma algébrica, composta de uma parte real e de uma parte imaginária. E nós temos aqui alguns exemplos para que vocês recordem bem o que vimos na aula passada. Por exemplo, todo número complexo eu vou chamá-lo de Z, certo? E este Z tem uma parte real e uma parte imaginária. Lembrando que na parte imaginária aparece a unidade imaginária, que é a letra I, tá certo? Então, assim, vocês podem observar aqui, neste número, a parte real é 2 e a parte imaginária é 3, tá bom? Observem os sinais também. Neste exemplo B, eu tenho que a parte real dele é menos 4 e a parte imaginária, quando tem apenas o i, isso significa que o coeficiente é 1. Portanto, o número que vai estar lá na parte imaginária será 1. Se aqui fosse negativo, seria menos 1. Tá certo? Ok. Lembrando, a vocês que o i é a unidade imaginária, definida como a raiz quadrada de menos 1, que é a partir dela que nós podemos obter os números complexos imaginários, tá certo? Ok. Bom, nós revisamos isso para poder falar novamente sobre a forma algébrica, para que vocês entendam agora o conceito de conjugado de um número complexo. Então, o que vem a ser o conjugado de número complexo? O conjugado que eu vou indicar por Z com a barrinha em cima, ou Z barra, conforme vocês estão observando, de um número complexo Z igual a A mais BI, é um número complexo Z barra igual a menos BI. Ou seja, você vendo aqui, o que foi que mudou de um número para o outro, né? Além da barra, essa barra significa que eu vou mudar o sinal da parte imaginária. A parte real permaneceu A, mas a parte imaginária que eu tinha mais B, agora ficou menos B. Ou seja, para você obter o conjugado de um número complexo, muda-se apenas o sinal da parte imaginária, ou seja, do valor de B, tá bom? Então, observem aqui os exemplos. Se eu tenho um número complexo, que eu tinha aqui no começo, 2 mais 3i, para achar o seu conjugado, eu só vou mudar o sinal aqui da parte imaginária, que vai ficar, então, z barra igual a 2 menos 3i. Por favor, atentem-se para essa barra, porque ela que indica que ele vai ser o conjugado do número complexo, tá certo? E aqui eu mudei apenas o sinal da parte imaginária. A parte real permaneceu a mesma. No outro exemplo, z igual a menos 4 mais i. O menos 4 permanece e eu mudo o sinal da parte imaginária, ficando apenas menos i. No exemplo C, eu tenho z igual a 1 menos 5i. O 1 permanece e eu mudo no conjugado apenas o sinal da parte imaginária, ficando mais 5i. Ok? Agora, quando eu tiver aqui um número complexo imaginário puro, onde não tem a parte real. Se não tem a parte real, ele vai ter a parte imaginária. Portanto, se o conjugado muda o sinal da parte imaginária, se aqui eu tiver menos 2, o seu conjugado será 2 positivo, 2i positivo, tá certo? E no contrário, esse exemplo é, se eu tenho somente a parte real, eu não tenho que mudar na parte imaginária. Portanto, o conjugado de um número real é o próprio número real, tá certo? Isso porque a parte imaginária é igual a zero. Então, o zero pode ser tanto positivo quanto negativo, pois ele é neutro, tá bom? Então, espero que tenham compreendido essa parte sobre o conjugado, que você vai apenas mudar o sinal da parte imaginária do número complexo. Beleza? Ok. O nosso segundo tópico da aula de hoje é a representação geométrica dos números complexos. Bom,
Então vamos lá. Os números complexos podem ser representados de várias formas. Nós vimos agora há pouco, e na aula passada, a forma algébrica, que eu vou utilizar z igual a mais bi, lembrando que a e b são números reais, e a parte de a eu chamo de real, e a parte de b eu chamo de imaginária, que vai aparecer a unidade imaginária i, tá certo? Outra maneira de representar um complexo, que eu vou chamar de z, é por meio de um par ordenado de números reais. Sim, um par ordenado você vai lembrar de plano cartesiano. Então a ideia é essa. Continuemos. Assim, se o número complexo z igual a mais bi, podemos escrevê-lo da seguinte forma, em que z vai ser igual ao par ordenado a e b. Lembrando que o a é a parte real e o b é a parte imaginária. Continuando. Podemos, então, associar a cada número complexo, z igual a mais bi, o ponto P do plano de coordenadas A e B. Tá certo? Isso porque ele tem duas partes. Então, cada parte vai ser um eixo diferente. Tá bom? Então, vejamos aqui o esquema que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui os dois eixos do plano cartesiano. Só que quando eu vou falar de números complexos, eu vou mudar o nome deles, tá certo? O eixo x será chamado de eixo da parte real e o eixo y será chamado o eixo da parte imaginária, tá bom? Então, fica eixo real x, eixo imaginário y. Aí agora eu vou apresentar esse número conforme um ponto. Então, esse ponto P de coordenadas A e B vai corresponder a um valor em x, uma abscissa, que terá valor de A, que será a sua parte real, e o valor de B será a sua parte imaginária no eixo y, ou eixo das ordenadas, tá certo? Aí, este ponto que eu obtive corresponde ao afixo do número complexo z, igual a mais bi, tá certo? Só fiz separar as duas partes. Eixo x, a parte real. Eixo y, a parte imaginária. Tranquilo, pessoal? Daqui a pouco veremos alguns exemplos. E lembrando que o plano cartesiano no qual estão representados os números complexos é denominado de plano complexo, ou também plano de Argand-Gauss. Por quê? Argand e Gauss foram dois matemáticos que se dedicaram ao estudo da notação geométrica dos números complexos. Então, foi meio que homenageado a eles esse batismo, tá certo? De simbolizar, de utilizar o nome dos dois para o plano complexo. Ok, então vamos ver mais exemplos de como atribuir uma forma algébrica para a forma geométrica dos números complexos. Vejamos agora a representação geométrica dos seguintes números complexos. Por exemplo, aqui eu tenho o valor de A, o número Z1. Eu estou dizendo Z1 porque é o primeiro número complexo, tá? Então vai ter aqui vários. Observe. Eu estou dizendo que Z1 é igual a 3 menos 2i. Lembrando que 3 é a parte real e o menos 2 é a parte imaginária. Aí eu quero criar um ponto. Como é que eu faço isso? Você tem aqui o número complexo. O primeiro valor, que não tem o i, é a parte real. E o segundo valor, que é o b, é a parte imaginária. Aí você vai gerar um ponto, pegando apenas valores de a e de b. Aí lembrando que o a é a parte real do número complexo e o b é a parte imaginária. Eu só vou escrever isso aqui. Então, nesse caso aqui, a parte real é 3 e a parte imaginária é menos 2. Então, eu vou obter o ponto 3 e menos 2. Simples. Então, esse ponto corresponde a este mesmo número complexo, só que esse na forma geométrica. Ok. Exemplo B. Eu tenho aqui Z2 igual a 5. Nesse caso, a parte real é 5, mas a parte imaginária não tem, então ela é 0. Então, o ponto vai ser 5 e 0. 0 porque não tem a parte imaginária. Agora, o exemplo C. Eu tenho Z3 igual a menos 2i. Pronto. Nesse caso aqui, eu não tenho a parte real. Portanto, a parte real será 0. E a parte imaginária é igual a menos 2. Então, o B vai ser igual a menos 2. Ok. Exemplo D. No Z4, eu tenho 2 mais i. Parte real é 2. E como aqui eu tenho o i, quando não vem o número, ele é igual a 1.
tá certo? Gente, nunca coloquem o i aqui na parte imaginária, porque o i só indica que é a unidade imaginária dessa parte, tá bom? Coloque o número que está associado. Exemplo é, eu tenho aqui o número menos 2 mais i. Parte real, menos 2. Parte imaginária, 1. Tá certo? 1 porque aqui tem só o i. Quando tem só o i, o valor dele é 1. Tá? E o i é a unidade imaginária. Aí o que você pode observar? Para cada número complexo, eu obtive um ponto diferente. Portanto, para cada número complexo, existe um único ponto do plano que está associado a ele. Tá certo? Aí agora, nós vamos ver as imagens, ou também chamado afixos, desses números representados no plano complexo, na sua forma geométrica. Observe. Bom, aqui já está o plano, tá certo? Com os eixos x, que é o eixo real, e y, que é o eixo imaginário. Aí vamos aqui para o Z1. O Z1 está bem aqui o ponto. Ele tem coordenadas 2, ou melhor, 3 e menos 2. 3 é a parte real, está aqui no x, e o menos 2 é a parte imaginária, está aqui no eixo y. Aí vamos aqui ver o número Z2, que é o 5. Ele está bem aqui. O Z2 tem a parte real, que é 5. Agora não tem a imaginária, portanto aqui é 0. Observe que esse aqui é um ponto do eixo x. Então, no eixo x, eu vou ter todos os números reais em cima do eixo. Tá certo? O que não acontece com o exemplo aqui C, que eu tenho o ponto 0 e menos 2, que é o meu Z3. O meu Z3 ele é um ponto do eixo y, de coordenadas 0 e menos 2, tá certo? Que é o menos 2i que a gente chama. Nesse caso aqui, como não tem a parte real, que aqui foi atribuído valor de 0, esse ponto fica em cima do eixo y, do eixo dos imaginários. Portanto, todo ponto que estiver em cima do eixo imaginário é um número imaginário puro. Tá certo? Ok. Eu tenho também o Z4, de coordenadas 2 no eixo real e 1 no eixo imaginário. E, por fim, o Z5, menos 2 no eixo real e 1 no eixo imaginário. É como você localiza os pontos normalmente no plano cartesiano, as mesmas regras. Só que a única observação é que eu mudo o nome dos eixos. O x vai ser associado à parte real e o y associado à parte imaginária. Os pontos que estão no eixo x são números reais e os pontos que estão no eixo y são números imaginários puros. Tá certo? Beleza, pessoal. Então, sobre a representação geométrica, é basicamente isso que nós precisamos saber. E, por fim, nossa aula vai encerrar mostrando para vocês o que é o módulo de um número complexo. Observe o seguinte. O módulo de um número complexo z é definido como a distância da origem do sistema de coordenadas à imagem ou afixo de z. Lembrando, pessoal, que a imagem é o ponto, tá certo? Ou seja, vai ser a distância deste ponto aqui de origem até o ponto que corresponde a este número complexo no plano. Observe, você tem aqui o plano cartesiano, está aqui a origem, que é o ponto 0 e 0. Tá bom? Bem aqui no encontro dos dois eixos. Tá? Aí aqui eu vou marcar um ponto P. Esse ponto P está associado a um número complexo, tá? De valores A e B nas partes real e imaginária. E este ponto eu chamo de afixo ou imagem, tá certo? Do número Z igual a A mais BI, que é o número complexo que a gente chama, tá bom? Então, se eu medir da origem até este ponto, eu vou obter o módulo de Z, que é essa distância, tá certo? Aí o seguinte, o módulo de Z, indicado por Z entre duas barras, é o número real positivo ou nulo, porque ele pode ser 0 ou maior que 0, nunca negativo, dado por, aí tem uma expressão. Como que eu vou obter essa expressão? Se você observar, observando aqui, olha, o valor de A e o valor de B é como se fossem os catetos de um triângulo retângulo, certo? E o módulo, que é a distância, seria a hipotenusa. Portanto, eu vou usar a relação pitagórica, tá certo? Aí,
Se eu isolar aqui o módulo de z, eu passo com a raiz para o segundo membro. Portanto, eu vou obter a seguinte expressão, que o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a parte real, mais b ao quadrado, que é a parte imaginária do número complexo. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Calcule o módulo do número complexo z, igual a 4 menos 3i. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa é determinar quem é o valor da parte real, que no caso aqui o a vale 4. E a parte imaginária que acompanha o i, o b, é igual a menos 3. Tá? Então, o sinal vai junto. Observe agora. Eu vou aplicar aqui a expressão e substituir o valor de a e de b. O valor de a é 4, então fica 4 ao quadrado. O valor de b, menos 3, então fica menos 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. E menos 3 ao quadrado fica 9 positivo. Tá certo? Lembrando que todo número negativo ao quadrado fica positivo. Agora eu vou somar. 16 mais 9 fica 25. Aí, dentro da raiz. Este número aqui tem uma raiz exata? Tem. Raiz de 25 é 5. Então, o módulo desse número complexo é igual a 5. 5 unidades. Tá bom? Se a raiz não fosse exata, eu pararia por aqui. Pessoal, simples, né? O módulo, de novo, o módulo é a distância da origem até o ponto associado ao número complexo. Para calcular, basta você elevar a parte real ao quadrado, somar com a parte imaginária ao quadrado e tirar a raiz. Simples, tá bom? Gente, então é isso por hoje. Nós encerramos o conteúdo de número complexo por aqui, devido ao nosso tempo que a gente tem programado para este ano letivo. Em breve, faremos as revisões e as nossas aulas estão quase se encerrando. Então, desejo a vocês boa sorte. Desejo a vocês também que tentem resolver essas questões propostas da atividade número 7. Elas estão aqui na página 180, só a questão 9, e na página 186, a questão 17, 18 e 22. Na 22, apenas até o item F, porque ela tem mais itens, tá certo? Pronto. Para que vocês possam entregar até o dia 19, quinta-feira. Por quê? Ainda nessa semana será postado a nossa revisão de conteúdos, pois as provas estão se aproximando. Então, o nosso tempo de estudo de conteúdos para por aqui, até que nós tenhamos outro tempo para isso. Então, estudem, se preparem, pois estamos quase na reta final. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo. Bons estudos e nós continuamos nos vendo. Até a nossa próxima aula.